Salve, salve torcida, tudo certo? O Inter em Campo tá de volta com muita informação do Colorado, muita novidade, bastidores do Inter, mercado da bola, saídas, tá? Tem bastante coisa pra gente tá conversando, saiu também a tabela do Campeonato Brasileiro, então te inscreve no canal, já deixa um like, curte o conteúdo, compartilha com algum amigo colorado, isso ajuda demais o conteúdo a ser entregue para cada vez mais torcedores aí nessa plataforma tão competitiva que é o YouTube, beleza? Vambora, vem comigo, depois da vinheta, tu sabe, né? Eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Bom, pessoal, vamos falar sobre a tabela, né, do Campeonato Brasileiro. A CBF soltou as 8 primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro e já tem jogo aí brabíssimo confirmado, tá? Com a tabela divulgada, os primeiros jogos do Inter, né, do Brasileiro já vão ser conhecidos, então já são conhecidos por todos. Estreia dia 28 de janeiro, numa quarta-feira, às 19 horas, no Beira-Rio, e vai encarar ninguém menos que o Atlético Paranaense, tá? Que subiu da Série B para este ano, campeão da Série B, tá? A segunda rodada vai ser no dia 4 de fevereiro, contra o Flamengo no Maracanã. Jogo dificílimo, né? Fora de casa, pode dificultar a vida do Inter. Terceira rodada, dia 12 de fevereiro, o Inter encara o Palmeiras. Outra pedrada, né? A tabela começou complicadíssima aí pro Inter, mas essa partida vai ser disputada em nosso território. 25 de fevereiro, o Inter encara o Remo fora de casa. Na quinta rodada, no dia 11 de março, pega o Galo lá na Arena MRV em Minas Gerais. Já na sexta rodada, no dia 15 de março, o Inter vai encarar o Bahia jogando em casa. E na sétima rodada, no dia 18 de março, Santos e Inter na Vila Belmiro. E para finalizar, né, os primeiros 8 jogos, no dia 22 de março, o Inter encara a Chapecoense jogando no Beira-Rio, ou seja, vai ser um jogo fora, vai ser um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, e bem equilibrada a tabela do Inter neste começo de ano. Algumas partidas difíceis, o próprio Galo, Flamengo, né, o Palmeiras em casa, são jogos que podem dificultar a vida do Inter, mas também tem alguns jogos que eu acredito que o Inter possa somar pontos, contra o Bahia em casa, o Atlético Paranaense, o próprio Remo, mesmo sendo fora de casa, né? A gente tem expectativa boa de estar pontuando, tá? Vai ser um início desafiador, mas se o Inter sonha grande, né, vai ter que superar seus rivais. Comenta aí embaixo o que tu achou desse início de tabela, quem tu acha que vai ser o adversário mais difícil, o mais fácil? Comenta aí a tua opinião, né, aqui nos comentários. Bom, pessoal, vamos falar de um jogador que o Inter quer segurar, mas vem enfrentando uma negociação difícil, tá? O Inter já começa um planejamento de permanência em alguns jogadores do elenco e o nome virou prioridade, Vitinho, tá? A diretoria já abriu conversas e trabalha para ampliar e viabilizar a permanência do jogador. O motivo é óbvio, né? Tem uma fase boa, seu contrato está perto do fim, então tem um perigo real de perder o jogador, tá? Ele que tem vínculo até o fim de junho, então já pode estar assinando um pré-acordo com qualquer equipe, tá? Situação contratual do Vitinho, tá? Ele tem vínculo com o Inter até o fim de junho e também se aproxima de um encerramento de contrato com o Dinamo de Kiev. Ou seja, pessoal, se o Inter não correr rápido, ele pode perder o jogador, vai ter que viabilizar logo essa contratação junto à equipe ucraniana, tá? Em 2025, ele fez 48 jogos, sendo decisivo no ataque, tá? Resultado, ele acabou, obviamente, se valorizando aí no mercado da bola, tá? Só que tem um ingrediente que torna tudo um pouco mais complexo, tá? Vitinho tá no Beira-Rio, graças àquela liberação excepcional da FIFA, criada por causa da guerra no leste europeu, né, entre a Ucrânia e a Rússia. Ou seja, é uma situação provisória que o Inter tenta transformar em algo definitivo, aí acionando a FIFA, o próprio clube ucraniano, enfim. O Inter vai tentar viabilizar essa contratação, mas ela é muito complexa, tá? Porque Santos e Bahia monitoram a situação do jogador e tem também um forte interesse com valores altos vindo do futebol da China. Então, né, cara, ou o Inter corre contra o tempo, viabiliza a contratação, ou vai perder um dos seus jogadores mais importantes aí do elenco,
já perdemos Vitão, por exemplo, então a situação do Inter tá delicada porque a gente não vê reforços até o momento chegando para suprir essas perdas. Quero a tua opinião, pessoal. O que tu acha dessa possível saída aí do Vitinho? O que tu tem a dizer sobre esse cenário, tá? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, porque agora vamos falar, eu acho, né, do que o torcedor mais gosta, mercado da bola, quem chega, será que tem outras negociações aí no Colorado? Bom, tem sim duas negociações que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Teve um nome de peso que foi oferecido aí pro Inter e trata-se de Vietto, né, jogador muito conhecido, Luciano Vietto, segundo a página Bastidores Colorado, o jogador foi oferecido aí para o Inter no início dessa semana por seu empresário e o staff confirmou que ele está para negócio no mercado, tá? Mas quem é Luciano Vietto? Ele que é ítalo-argentino, tem 32 anos, carreira grande na Europa, toda a sua carreira basicamente foi na Europa, tá? Villarreal, Sevilla, Atlético de Madrid, Valência, né? Um jogador que praticamente fez sua carreira no futebol espanhol na La Liga, mas teve passagem por Inglaterra, Portugal e futebol árabe. Defendeu por último, né, um clube do seu país de origem, o Racing da Argentina. Agora o problema que sempre dificulta a vida do Inter, né, e da maioria dos futebols brasileiros, o seu salário. Os vencimentos giram em torno de 1 milhão por mês, valor alto que já travou negociações anteriores, por exemplo, com o Santos, tá? Cara, o Vietto é aquele jogador que roda muitos clubes, fica uma temporada em cada clube, mas é considerado um jogador muito bom, tá? É um bom jogador, não é craque, não é excepcional, mas é um bom jogador que já fez grandes temporadas na carreira, mas sempre tem isso de estar pulando de clube em clube todo ano, tá? E isso dificulta muito uma negociação, porque tu não sabe, vai vir o Vietto que vai decidir ou vai vir o Vietto que não vai somar tanto assim, e tudo isso atribuído a um valor gigantesco por mês, tá? Na minha opinião, seria uma grande contratação, porque o Inter precisa de um centroavante, precisa de jogadores que decidam. Estamos sem, né, no momento no elenco, jogadores que decidam partidas aí pro Colorado. Mas eu quero a tua opinião, torcedor. Vietto te serve? Não te serve? Me diz um outro centroavante que poderia estar, de fato, chegando aí no Inter. Comenta aqui embaixo, porque vamos pro último tópico do nosso vídeo, tá? O Palmeiras quer trocar Bruno Rodrigues por um jogador aí do Inter, tá? E para fechar, tem notícia que envolve o Inter, tá? Palmeiras segue dispensando nomes do elenco e um deles é o Bruno Rodrigues, que não faz mais parte dos planos do Palmeiras, e segundo o jornalista Lucas Dias, o Inter quer o jogador, mas o Palmeiras quer outro atleta em troca, tá? O detalhe é que o Palmeiras não cravou quem seria esse jogador, né, que ele deseja, mas ao mesmo tempo sinalizou interesse em Bruno Gomes, ou seja, segundo apurações do Diego Firmino, seria a troca desses dois atletas, o Bruno pelo Bruno, o Rodrigues pelo Gomes. Vem o Rodrigues, vai o Gomes, tá? E o Gomes é um jogador que é importante aqui no Inter, embora tenha se lesionado, voltou a ser importante aí no final, nesta reta final de temporada, pode atuar como volante e também como lateral direito, tá? Ou seja, é um cenário que surge aí no radar do Colorado. O Inter precisa de um centroavante, mas para isso teria que provavelmente viabilizar a ida do Bruno Gomes, né? O Palmeiras, o Inter tentou um empréstimo do Bruno Rodrigues, tentou negociações com o Palmeiras, eu não tive mais informações de que pé anda essas negociações de empréstimo, teria marcado aquela reunião, né, com o Verdão, mas acredito que tenham chegado nesse consenso que é a de troca de jogadores, tá? Ambos os atletas sofreram com lesões graves nos últimos tempos, então eu acho que se equivalem, tá? Eu faria esse acordo, torcedor. Eu trocaria o Bruno Gomes pelo Bruno Rodrigues, tá? Eu acho que o setor de centroavante do Inter é um grande ponto de interrogação para a próxima temporada, e isso pode acabar dificultando, né, a vida do Inter caso não traga um jogador capaz de balançar as redes. E o Bruno Rodrigues já se provou um bom jogador, fez grande temporada para o Cruzeiro, tanto que, né, desembarcou no Palmeiras, embora tenha sofrido com uma lesão de rompimento ligamentar no joelho. Quando se recuperava, sofreu no outro joelho, mas eu acho que são coisas da vida. A carreira do jogador segue, ele precisa dar a volta por cima, e acho que o Inter seria o cenário ideal para isso. Mas quero a tua opinião,
Te serve ou não te serve? É um jogador que chegaria, né, para ser titular, na minha opinião, pelo menos no momento, caso o Inter não traga um outro centroavante. Comenta tudo isso aqui embaixo. Por hoje o Inter em Campo tá chegando no fim. Te agradeço por estar aqui mais uma vez conosco e a qualquer momento eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Valeu, falou!